Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Nesta oportunidade, você está no canal Rascunho da EBD. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nesse programa nós vamos tratar da lição 3. Lição 3 lição do primeiro trimestre de 2020, que tem como título A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção, que é comentada pelo nobre pastor e comentarista da nossa CPAD, pastor Cláudio Honor de Andrade. Glória a Deus, né? E nós vamos estar aprendendo nesta lição a natureza do ser humano. A natureza do ser humano. Então, nós vamos trazer algumas particularidades. Haja vista que é o papel do rascunho, né, da EBD, trazer algumas particularidades para nós nos elucidar fatos que muitas vezes ficam obscuros, né? Então nós vamos trazer aqui algumas particularidades pertinentes a isso. É claro que a intenção do rascunho da EBD não é exaurir todo o assunto, visto que o assunto é muito vasto, é muito grande e não temos condições de estar exaurindo todo o conteúdo, não é? Muito bem. Ainda recomendo, irmãos, para quem já estuda a lição, a nossa lição há tempos, né? Em 2015, no quarto trimestre, o nobre comentarista trouxe um assunto muito parecido, né? O começo de tudo é o título daquela lição, não é? E se você quiser, nobre mestre, nobre professor, recorrer também lá, tem bastante coisa interessante, né, que vai coadunar com essa temática desse domingo, não é? Então estaremos aprendendo sobre a natureza humana, dia 19, domingo, dia 19 de janeiro de 2020, não é? Muito bem, partindo dessa proposta, desse conteúdo, nós temos aqui os objetivos específicos da nossa lição, e o nobre comentarista colocou aqui os objetivos, né? Primeiro, tratar da complexidade do ser humano. Segundo, mostrar as características do corpo humano. Terceiro, destacar a alma como nosso elo com o mundo exterior. E quarto, relacionar o espírito com como o nosso contato com Deus, né? Então, nós temos aí bastante assunto para tratar. Uma lição muito boa, né? Que tem uma expertise interessante, que dá para a gente comentar bastante na aula e trazer aos alunos, não é? Bastante coisa interessante com respeito à natureza do ser humano ou à natureza do homem, não é? Nós vamos começar com isso trabalhando a tríplice constituição do homem, não é? A tríplice constituição do homem, não é? Existe dentro de linha de pensamento, alguns teólogos defendem, não é, que existe o monismo, né, dentro dessa tríplice constituição, que o homem é constituído de monismo. O que é monismo? O monismo é o homem composto de uma única parte, não é? A alma, ela abrange todo o conteúdo, não é? E assim sucessivamente. Então, nas escolas bíblicas é muito pouco falado o monismo, não é? Não se fala muito disso. O que tratam bastante é a dicotomia. A dicotomia é que fala que o homem é composto de duas partes, espírito e corpo, não é? E tem a tricotomia. Tricotomia diz que o homem é composto por três partes: espírito, alma e corpo, não é? Então a constituição do ser humano, não é, dentro do campo filosófico, do campo da ciência, vai haver muitos debates pertinentes com respeito a isso, né? E dentro da Bíblia nós vamos trazer também, tem bastante coisas com respeito a essa questão de alma e espírito, enfim. Então o nosso comentarista, ele vai trabalhar
logo no primeiro tópico, né, da nossa lição, ele vai trabalhar a proposta da natureza de Deus, né, da natureza de Deus. Ele vai falar a complexidade de Deus ser humano, e no subtópico ele fala da natureza de Deus. Ao contrário do homem, o Deus é um ser simples, possui uma única natureza, por esta razão ele foi definido pelo próprio Filho como sendo o Espírito, não é? Como sendo o Espírito. Em João capítulo 4, verso 24, aliás. João capítulo 4, verso 24. Isso significa que para o Senhor existir, não necessita, como nós, para o Senhor, isso significa que para existir, o Senhor não necessita, não depende da criação, Deus é um ser autoexistente, então, quanto a isso, não há nenhuma discussão. Vai discutir o quê? De alguém que é autoexistente, autoimune, inascido, incriado, imutável, enfim, essas coisas só pertencem exclusivamente a Deus, não é? Nós chamamos de Deus, enfim, o ser criado, que o judeu chama de o eterno, não é? E assim sucessivamente. Como nós precisamos de uma natureza composta, né? Então nós somos alma e espírito. Então, dentro desse contexto, a Bíblia vai nos apresentar bastante frase, bastante palavra dentro do hebraico, dentro do grego, não é? Que vai nos apontar a nossa constituição, como somos feitos. Não é? A linha tricotomista é onde tem o maior número de teólogos que defende. O maior número de teólogos no mundo defende a linha tricotomista, dicotomista, no caso, a linha da dicotomia. Os tricotomistas é mais defendido no âmbito pentecostal, né? Mas a linha da dicotomia é onde tem o maior número de teólogos que defende essa linha de pensamento da constituição humana. O monismo, muito pouca gente trabalha essa proposta, visto que, como eu disse no início, ela é muito pouco tratada, mas existe, né, gente defendendo isso. Então, por isso que eu trouxe aqui a lume, ok? Dentro dessa questão da constituição da natureza de Deus, vai estar a natureza dos anjos, aí seria uma outra matéria, a angelologia, não é? E também, como nós estamos estudando antropologia, aí vem o ápice, né? No terceiro subtópico vem a natureza dos homens, né? A natureza dos homens, o ser humano possui uma natureza que pode ser descrita como dupla, né? Então eu vejo muita gente defendendo a tricotomia, mas quando vai tratar do assunto, só trata da dicotomia. É o que está na lição aqui, entendeu? E é complicado, né? Então, dentro do contexto, é como eu já disse, a maior parte de teólogos defende a tricotomia, mesmo o nosso texto áureo dizendo assim: e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, o vosso espírito, alma, corpo e espírito seja plenamente conservado, irrepreensível para a vinda do Senhor Jesus Cristo, não é? E aqui vai falar alma, espírito, alma e corpo, não é? Isso não firma bem o contexto da tricotomia, não é? Isso aí já é claro, daqui a pouco eu já trago um fator etimológico aliás, um fator exegético dentro desse fator, desse texto bíblico, né? Então, para viver nesse mundo, né, nós necessitamos da nossa natureza completa. Deus não. Deus já é autoexistente, como eu já disse, né? Então, não vou me ater muito dentro dessa demanda aqui de Deus, até porque seria teontologia, ou teologia propriamente dita, né? A matéria. Como estamos estudando antropologia, vamos para a questão na natureza do ser humano, né? Então, o nobre comentarista, no tópico 2, ele vai falar das características do corpo humano, né? O corpo humano, ele tem as seguintes características: materialidade, visibilidade e mortalidade. Então, ele traz esses três tópicos aqui, esses três itens, né? A materialidade, ao contrário dos anjos, seres espirituais, criados de uma só vez pela palavra divina. Os anjos foram criados assim. O homem é um ser material e físico, veio
a vida a partir da matéria já existente, né, que no caso era a terra. Deus nos formou e formou Adão, o primeiro genitor da humanidade, do pó da terra. Está escrito no capítulo 2, versículo número 7, até também é a proposta da nossa lição, na leitura bíblica em classe, tem Gênesis capítulo 1, versículo de número 26 a 28, e Gênesis capítulo 2, versículo 7, e o texto vai dizer assim: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes, ou na sua narina, e formou o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Logo aqui, quebra um pouco a tese de tricotomia, porque nós temos dois elementos aqui: o elemento material, que é a terra, e o elemento imaterial, que é o sopro de vida, não é? Então, dentro do ato da criação, não tem esse terceiro que se coloca. Ponto. Não é? Já fica aí uma pulga atrás da nossa orelha para pesquisarmos, né? Mas é um assunto que vai perdurar até a volta de Jesus, né? Então, vamos ficar com o que Jesus disse, seria mais, ou é mais interessante. Mas é assunto de cunho teológico, temos que achar as razões e buscar, não é, para tratarmos do assunto. O terceiro ponto da nossa lição, terceiro tópico, vai dizer assim: a alma, nosso elo com o mundo exterior. Né? Então, a alma e o espírito são inseparáveis, ou seja, se são inseparáveis é porque são um. Não tem como. Tem a questão da alma como sangue, e tem a questão da alma como ruach, como espírito, como sopro. Eles são sinônimos em quase todos os textos da Bíblia que vai trabalhar isso, exceto quando vai tratar de um assunto específico. Em Hebreus capítulo 4, verso 12, está escrito isso, que são inseparáveis. A alma é a janela para o mundo exterior. Através da alma do homem, do ser humano, o ser humano se expressa, tem acesso ao mundo, ao mundo que o cerca, no caso, e assim sucessivamente. Então, dentro desse contexto, nós vamos encontrar textos como Lucas capítulo 11, versículo 34, Tiago capítulo 1, versículo 13 a 14, está na nossa lição. Os nobres professores e mestres devem com certeza explorar isso aí. Então, a separação da alma do corpo gera a morte. A separação da alma do corpo gera a morte. É o terceiro subtópico da nossa lição. E o quarto tópico vai dizer assim: o espírito é o nosso contato com Deus. O espírito é o nosso contato com Deus. Então, desde esse contexto aqui, nós vamos trabalhar agora a questão de rascunhar aí a nossa lição, e assim sucessivamente. Então, existem linhas de pensamento e conceitos e etc., que, querendo ou não, nós nos deparamos com isso, com essas linhas e conceitos que se falam. Então, dentro da nossa lição, a primeira proposta é a complexidade do ser humano. O comportamento rígido mecânico do animal opõe-se à complexidade e pluralidade de conduta do ser humano. Então, o animal e o homem são dois fatores diferentes. O homem consegue compreender os problemas e as duas variáveis constituindo soluções para os mesmos. Isto é possível porque o homem caracteriza-se pela complexidade da inteligência, memória e imaginação. Isso diz a psicologia. Então, a complexidade deve-se na evolução. O animal, por exemplo, então é constituído assim: o animal ele tem uma ação instintiva, um comportamento rígido e fixo. O animal tem reações previsíveis, é igual a todos os elementos da mesma espécie. O animal ele tem a reação baseada num programa biológico pré-instalado, que já é nele, instintivo, que alguém chama de instintivo, que eu citei na primeira proposta em cima. E o animal também ele tem possibilidade de aprendizagem mínimas. Tanto que hoje é muito popular, os cães têm acesso a vários locais e tal, e assim sucessivamente. Então,
mas a aprendizagem dele é mínima, né? Não é como o ser humano. O homem ele tem comportamento diversificado, instinto controlado pela cultura e normas onde vivem, a cidade, região, estado, não é? Devido a múltiplas facetas do lugar que ele vive, então ele se comporta como tal devido à sua cultura, não é? E terceiro é o comportamento individualizado e aprendizagens finitas, né? Então o homem, dentro dessa evolução filogenética, no caso, né, existe a origem da evolução das espécies, que desta forma são elementares na vida e até de seres complexos como o ser humano, né? Então o homem precisa de esse processo de comportamento individualizado, né? Você vê que as pessoas às vezes mudam de comportamento assim subitamente, não é? Depois tem aquela questão de aprendizado, aquela aprendizagem infinita, ou seja, ele aprende sempre, o tempo todo, não é? Isso é importante, não é? Dentro do contexto da cultura e das normas, observe que o homem é totalmente diferente dos animais. No conceito da natureza de Deus, não se discute muito, porque Deus tem a sua natureza que não depende da criação que ele mesmo criou. Deus é Deus em qualquer circunstância e ele não depende do comportamento ou natureza do homem criado, né? Então, as características do corpo humano, por exemplo, né? Nós vamos ver o corpo humano, que é extremamente complexo e maravilhoso, um funcionamento, graças a um conjunto de sistema que trabalha em cima disso, que o nosso nobre escritor, o comentarista, aliás, ele trabalhou, dentro dessa proposta, ele trabalhou sobre visibilidade, tangibilidade e materialidade, né? Ele trabalhou bem, ele simplificou bastante aqui, né? E o pastor Claudinei Soares, um homem muito perspicaz, uma inteligência exuberante, então ele simplificou bastante. Então o corpo humano é uma máquina perfeita, como que funciona isso? A partir da atuação da conjunta de diversos sistemas, né? De células e etc. Então eu, estudando alguma coisa dentro da questão da ciência, da formação dessa questão, nós vamos ver tecidos, epitelial, conjuntivo e muscular e nervoso, né? Então o ser humano ele apresenta uma série de órgãos essenciais para o seu funcionamento adequado, né? Então basicamente podemos apresentar os níveis de organização do corpo humano de maneira bem resumida aqui, né? Por exemplo, células, tecidos, órgãos, sistemas e organismos. Então quero aqui apresentar 5 dentro do contexto geral, né? Minimizando para 5 aí: células, tecidos, órgãos, sistemas e organismo, né? Então essas são os principais órgãos do corpo humano que faz ele funcionar de forma que ele trabalha sincronizado com cada coisa. Quando uma sai fora de lugar, aí começa a existir o problema, não é? Então, dentro dessa questão da natureza do ser humano, aqui não vai sexo, não vai nada, vai o ser humano propriamente dito, né? Então, ele trabalha dentro dessa complexidade, dentro desse sistema girando em torno de si. Então, o sistema do corpo é digestório, cardiovascular, não é? Ele vai trabalhar em cima disso aí. Como eu vou trabalhar essa questão do fator em que o ser humano vive dentro do contexto celular, né? Os tecidos, órgãos, sistemas e etc. Então nós vamos trabalhar o homem precisa de toda essa engrenagem, esse sistema funcionando para que o corpo humano dê resultado, né? Ou seja, o resultado que eu falo assim, viver, né? Visto que quando vamos falar da parte de Deus, da parte imaterial, que é o sopro de vida, o comentarista, o pastor Claudinei, trabalhou muito bem a questão do homem cuidar da sua espiritualidade, não é? Que é a parte imaterial do homem, não é? Citei até agora a parte material, que é o sistema do corpo humano, como ele funciona, digestório, cardiovascular, respiratório, excretor, endócrino, né?
reprodutor e enfim, entendeu? Dentro desse sistema que funciona assim, essa máquina, nós temos a questão, isso é tudo veio de fator terra, vamos assim trabalhar, que é o fator corpo, né? Mas que é a parte material. Na parte imaterial, nós devemos buscar a Deus dentro da nossa proposta de fé. O pastor até apresentou no seu vídeo, não é? Que ele vai sintetizar, vai dar uma sintetizada sobre a lição. Ele apresenta o livro Teologia Sistemática, não é? Muito bom, importante para o desenvolvimento da aula, né? Então, dentro desse contexto, nós vamos trabalhando dentro da proposta de que Deus, que o homem, dentro do seu contexto da alma ou do espírito, ele depende exclusivamente de Deus. Ou seja, Deus deu a vida e agora eu preciso retribuir ou adorar ao Senhor, prestando o meu culto, minha devoção, não só indo na igreja, mas prestando a Deus, cuidando do meu corpo físico, cuidando da doutrina da palavra de Deus, cuidando de tudo aquilo que Deus, que veio de Deus, né? A cobrança que Deus fará para o homem é aquilo que ele deu, não é? Tanto que é muito claro quando o texto vai dizer lá em Gênesis que a carne vai para o pó e o espírito volta a Deus que o deu, né? Então, dentro desse contexto, quando no capítulo 2, verso 7, ele nos criou desta forma, não é? Ele criou da parte material e logo colocou a sua parte imaterial, que é aquilo que vem de Deus, não é? Que ninguém consegue prescrutar, a ciência tenta, mas não consegue prescrutar, porque é uma parte que veio exclusivamente de Deus, né? Então, dentro desse contexto, em Gênesis 1, 26, vai falar do espírito e alma, mas o homem natural, por exemplo, ele vai trabalhar só o contexto corpo, não é? E como trabalhar dentro do contexto espiritual, né? Então, nós, os cristãos, todos aqueles que servem ao Senhor, ele vai ter que trabalhar essa questão da alma, né? Do seu espírito com Deus, como é que está a sua vida, não é? Inteiramente ligada a Deus. E para viver bem com Deus, tem que estar bem com o ser humano, a pessoa que está próximo de você, e enfim, e assim sucessivamente. Então, dentro dessa proposta da nossa lição, nós vamos trazer agora alguns termos, não é? Que é aplicado aí sobre a natureza do homem, né? Várias palavras são empregadas para descrever a natureza do homem em relação com o ambiente e na estrutura do seu próprio ser. Por exemplo, espírito em hebraico é ruach e no grego é pneuma. No início do vídeo eu falei que traria essas palavras que vai nos apontar dentro desse contexto. Tem a alma no hebraico é nefesh e no grego é psique, né? O corpo só está mais ligado ao grego, que é soma, né? Já no hebraico apresenta carne, que é bassa, e no grego é charkes, né? Esta palavra são usadas conforme as diferentes atividades do ser humano, né? Então, esses textos, essas palavras, elas estão sempre intrinsecamente ligadas a fôlego de vida, a vida de animação. Nós vamos encontrar a anima, que é a alma que Deus colocou em nós, não é? O ânimos, não é? Se só fôssemos só bolo de barro, só fosse barro, não tinha como ser um ser animado, não é? Mas Deus colocou a sua parte imaterial, onde trouxe ao homem o fôlego de vida, não é? Então, essas palavras, ruach, por exemplo, vai ser encontrado 377 vezes no Antigo Testamento, né? E então a maior frequência aí é traduzida como espírito, como vento, ou fôlego. Em Gênesis capítulo 1, 8 vai trazer também essa proposta, não é? Aliás, capítulo 8, verso 1. Também é utilizado aí para denotar vitalidade, corrigindo aqui,
conforme Juízes capítulo 19, coragem, Josué capítulo 2, versículo 11, temperamento ou ira, que é Juízes capítulo 8, verso 3, disposição, Isaías capítulo 54, verso 6, caráter moral, Ezequiel capítulo de número 11, versículo 19, a sede das emoções, né, que é Samuel capítulo 1, versículo 15, 1 Samuel capítulo 1, versículo 15. No sentido de respiração, o ruach do homem é identificado ao ruach de animais, conforme Eclesiastes capítulo 19, capítulo 10, versículo 19. O ruach do homem abandona o corpo por ocasião da morte, em Salmos 146, versículo 4. E assim vamos trabalhando, né, como identificar o Espírito de Deus, né, como em Isaías capítulo 63, verso 10, né, entendeu? Então, a questão dessas palavras que é utilizada sempre em algumas escritas que pegamos para ver e tal, para estudar, principalmente dentro do contexto da teologia bíblica sistemática, né? Vamos trabalhar a questão dos comentários, a teologia sistemática de Norman Geisler, a teologia sistemática de Charlie Rod, né? A teologia sistemática de Luiz Berkhoff, a teologia sistemática também que foi apresentada pelo nobre pastor Claudio Honor no seu vídeo, ele apresentou, são coisas que vai somar sim ao nosso conhecimento do homem dentro do contexto bíblico, né? Dentro da razão e da atmosfera bíblico-teológica, por que assim não dizer, né? Então, o uso do termo grego no Novo Testamento é similar àquele que é usado no Antigo, que é nefesh. Então, eles são equivalentes, não é? São equivalentes. Não tem muito como fugir da proposta que a Bíblia nos aponta, não é? Mesmo que aparece alguém dizendo isso, alguém dizendo aquilo, mas Deus é o dono da vida, Ele tem para o ser humano tudo o que precisamos, não é? No sentido espiritual, até porque a parte imaterial nós só temos controle, ou seja, a parte de Deus nós só temos controle se estivermos nele, porque Deus, imagine Deus observando por ser humano que não está nem aí para o lado espiritual. Como é que Deus, na nossa imaginação, como Deus trataria isso, não é? Enfim, e assim sucessivamente. Então, dentro da palavra, dentro da palavra de Deus, nós temos as ordens que Deus nos alude para tratarmos sempre com isso, né? Então, graças a Deus que Ele nos apresenta aí razões sobejas para que possamos estar sempre ligado aí à questão da palavra de Deus. A dicotomia, voltando aqui, entende-se que o homem é composto por duas partes. A dicotomia entende que alma e espírito são a mesma coisa, né? E diz que que o homem é composto por alma e espírito, né? A grande maioria dos teólogos defende aí, como eu já disse, né, a tricotomia, né? Aí usa-se muito o texto de Gênesis capítulo 30 na dicotomia usa-se muito o texto de Gênesis 35, versículo 18, né? Também Lucas capítulo 23, versículo 46, em Gênesis capítulo 35, verso 18, vai dizer da alma de Raquel que saiu do corpo quando morreu, né? Já a questão de Lucas 23, 46 vai falar da exclamação de Jesus quando diz: em tuas mãos entrego o meu espírito, né? Então daí surge a pergunta, né? O homem, na questão de quando morrerem, eles estarão no céu ou no inferno, né? Então Hebreus capítulo 12, versículo 23 responde, e Apocalipse capítulo de número 6, versículo 19 responde a mesma questão, ok? Já dentro do fator tricotomia, é uma corrente que entende que o homem é composto de espírito e alma, né? Na Bíblia não tem não é tratado nenhuma coisa assim dentro desse fator, é isso, é aquilo, né? Tudo dentro do campo da especulação, da ideia, nós vamos achando aí, enfim. Então, simultaneamente, o texto do capítulo 5, versículo 23 de 1 Tessalonicenses,
ainda cita alguns textos e vai apontar que o espírito e a alma são distintos, não é? Espírito, alma e corpo são distintos. No capítulo 4, verso 12, a Bíblia cita aí que são simultaneamente, temos o termo alma e espírito, não significa que haja distinção entre eles, ou seja, mente e sopro são as mesmas coisas, conforme 1 Coríntios capítulo 5, verso 3, 1 Coríntios capítulo 6, verso 20 e 1 Coríntios capítulo número 7, versículo 34, que é embasado também por Tiago capítulo número 2, versículo 26. Assim, alma e corpo é a mesma coisa, e também vaticinado aí, concorda com Mateus capítulo 10, verso 28, Atos capítulo 2, verso 31 e 1 Pedro capítulo 2, verso 11. Né? Depois, o nosso nobre comentarista trata da natureza da alma, que é nefesh, que no grego é psique, que vai abarcar aí o intelecto, a vontade, as emoções, e do latim é anima, né? Que indica o princípio animador do corpo, que o sangue aí que está, Deuteronômio vai tratar isso, Moisés vai tratar isso em Deuteronômio capítulo 12, versículo 23, e aponta a alma como sangue, né? Então, a alma é a vida espiritual do homem e o princípio inteligente, consciente, pensante do homem. Nela estão presentes a vontade, as razões, os sentimentos que geram a inclinação tanto para o bem como para o mal. Então, a alma tanto é cognitiva quanto emotiva, entendeu? A mente cede dos pensamentos e do conhecimento o lado cognitivo, né? Tanto para relacionar com o sagrado, conforme Paulo tratou isso em Romanos capítulo 7, verso 25, quanto às riquezas, as impurezas do pecado, que o homem também sabe, tem que fazer juízo sobre si, que é chamado de introspecção. Ele faz uma introspecção e sabe se está certo ou está errado. Todos, ninguém erra assim por, eu errei insanamente, eu não aceito o erro. Se tiver errado, tem que reconhecer o erro, tem que pedir perdão, para receber de Deus a misericórdia e o perdão de Deus, né? Romanos capítulo 8, versículo 7, né? Já o espírito, ruach em hebraico, que no grego é pneuma, que significa literalmente sopro ou vento, né? Conforme Neemias 11:31, também vai trabalhar essa proposta. O termo espírito é usado de várias maneiras no Novo Testamento, né? Aí vem a questão do anjo, vem a questão do sopro, né? Que denota também a aparição ou fantasma, né, como diz os místicos, né? Isso aí você vai ler em alguns documentos, né, místicos que não tem nada a ver com a palavra de Deus, mas vamos, Lucas capítulo 24, versículo 37, já tira toda essa questão aí, né? Então a distinção da alma, vai dizer que a alma faminta, a alma cansada, a alma angustiada, a alma faminta, Salmo 7, versículo 9, a alma cansada, Jeremias 31, versículo 25, alma angustiada, Jó capítulo 30, versículo 23, 25, alma enfadada, Levítico capítulo 26, versículo 11, e a alma que repleta de amor vai estar em Cantares de Salomão, capítulo 1, versículo 7, entendeu? Depois vem a questão do corpo, que é a palavra soma no grego, que significa literalmente carne, que no hebraico é shark, como eu já disse, sarkis, né? É o lado material do homem. O corpo recebe nomes diferentes, como bainha, involúcro, tabernáculo, casa. Aí nós vamos ver isso, texto bíblico, Deuteronômio 7:15, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, e na questão de tempo nós vamos ver João capítulo 2, versículo 21, bem como 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, e Isaías capítulo 38, versículo 12, né? E assim sucessivamente. Então, Deus abençoe a todos. Desejo aos irmãos uma boa aula. Espero ter ajudado aí a elucidação de alguns fatores. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus e até a próxima aula, se Deus nos permitir. Com certeza Ele assim fará, não é? Na próxima aula nós vamos estar estudando sobre os atributos do ser humano, os atributos do homem. Glória a Deus. Deus abençoe a todos e até a próxima aula.